Cristiano, eu vou falar agora de uma aula que eu vou fundamentar 3 pontos, o que é abiogênese e biogênese diferencial, a partir da geração dos seres vivos, o que é a hipótese heterotrófica versus autotrófica, e falar sobre o dogma central da biologia, tá certo? Eu sempre chamo atenção. Forme um grupo pelo WhatsApp, eu posso mandar essas aulas ou mesmo avaliações através do celular, que eventualmente o aluno não tem como acessar o Google Classroom, então fica mais fácil, tá bem, gente? Obrigado. Vem comigo. Então é o seguinte, na abiogênese, o termo abiogênese, o prefixo as é negação. Então é a gênese da vida, não precisa da vida, da matéria orgânica. A matéria inanimada gera seres vivos. Então, se eu juntar uma camisa suja com trigo, vão gerar ratos. Nota, aqui ele não está falando que os ratos geram ratos. Isso é uma coisa assim, bastante errada, mas que na Idade Média era estimular que se pensasse dessa maneira. Beleza. Com o passar do tempo, percebeu-se que não, que a vida gerava vida. Mas que experimentos? O primeiro experimento de John Needham, ele demonstrou o seguinte: ele pegou um caldo de carne, ferveu, não tinha bactéria nenhuma, né? Tampou com uma rolha e depois apareceram bactérias. Então ele falou que se você destruísse as bactérias, elas surgiriam espontaneamente, falando da abiogênese, ou também geração espontânea. Espontaneamente as bactérias iam surgir do caldo de proteína. Mas a crítica era que a tampa não estava bem esterilizada, e com isso infectou e apareceram bactérias. Spallanzani fez um experimento para tentar criticar o experimento de John Needham. O que ele fez? Ele ferveu tanto o caldo de carne quanto a tampa, esterilizando a tampa, logo não aparecia bactérias, mostrando que não poderia surgir as bactérias de matéria inanimada, de matérias sem vida. As bactérias vinham de outras bactérias. Tá? E isso vai bater muito contra a religião, né? Muitas das vezes você fala que a geração de certas doenças é pelo pecado e não exatamente por uma bactéria, um vírus. E realmente, nos livros bíblicos não tem como definir o que é isso, porque primeiro não tinham aparelhos capazes de verificar isso. Então, por exemplo, a lepra era uma doença muito relacionada ao pecado e etc. Vamos lá. No dia a dia, o que a gente pode entender? Por exemplo, a gente tinha falado isso na aula anterior, se a gente ferver um feijão e falar, nossos perdigotos têm bactérias e podem ir no feijão e o feijão estraga por conta das bactérias. Então, por isso que você vai ferver o feijão, a nossa mãe sempre fala que tem que tampar direitinho, evitar falar em cima, botar ele, ou após ferver, colocar para congelar, para evitar o crescimento de bactérias. Tá certo? Beleza, mostrando que no dia a dia a gente pode usar essa ideia de que a presença de bactérias é que vão fazer os alimentos estragarem. Se tiver cuidado, a gente não estraga os alimentos, por exemplo, no caso do feijão. Tá? Francesco Redi, ele fez um experimento muito interessante que ele comprovou novamente, por só aparece vida a partir da vida, chamado de biogênese. Ó, ele pegou um frasco com carne, deixou aberto, moscas pousaram, deu larva, apareceram novas moscas. Agora, se eu pegasse essa carne e botasse um agaze, as moscas não encostavam na carne e logo não aparecia larva de mosca. Então, a larva de mosca só aparecia por causa da mosca. Então, a gênese da vida só se dá através de outra vida, chama de biogênese. Louis Pasteur, ele também fez um outro experimento, que ele pegou o caldo de carne, né, e fez um vidro que tinha uma curvatura. Essa curvatura evitava entrar substâncias que estavam no ar, certo? Bactérias, poeira, evitava porque ele ficava preso aqui nessa curvatura. Então o líquido permaneceu estéril. No momento em que quebrei o frasco, entraram bactérias e houve crescimento bacteriano. Enquanto o vidro estava intacto e não deixava entrar bactérias, não apareceram bactérias, ficou estéril.
No momento que eu deixei entrar bactérias, há o crescimento de bactérias. Muitas das pessoas, às vezes, falam, por não saber, por exemplo, o caso aí do Covid. O Covid é um vírus, a gente não vê, mas ele existe? Existe. Tem as formas de transmissão? Tem as formas de transmissão, que é basicamente esse trato com o aspecto da higiene, da esterilização de ambientes, sanitização e etc. Tá? Ratificando a importância da biogênese. A vida gera outra vida. Como surgiu a vida no planeta, a teoria mais aceita pela ciência, uma série de substâncias na atmosfera, calor, radiação ultravioleta e descargas elétricas desse meu planeta primitivo geraram moléculas orgânicas simples que se juntaram, formando uma sopa chamada coacervado, que surgiu a partir daí uma célula ancestral, e essa célula ancestral gerou a vida. Certo? Então, a ideia da evolução é assim, nós temos uma célula ancestral, há uma bifurcação aqui, essa célula ancestral gerou as bactérias, tá? E houve uma outra bifurcação que, a partir dali, gerou as chamadas de arqueias, que são semelhantes a bactérias, e todos os outros seres vivos, fungos, plantas, algas, protozoários, tá? Antes, esses dois estavam agrupados, estavam num único grupo chamado Monera, reino Monera, tá certo? Que hoje eles já se separam. Em bactéria, arqueia e eucária são os outros seres vivos, tá certo? Beleza. Quando a gente olha a célula deles, né? Eu vejo aqui a bactéria. Ela tem uma membrana plasmática que tem preto, tem uma parede celular que a protege e aqui tem um material genético, tá? A arqueia, ela tem muita semelhança com a bactéria, só que não tem parede celular e tem algumas alterações no material genético, tá certo? Aqui está o tamanho tanto de uma bactéria quanto de uma arqueia, tá? Quando eu comparo com uma célula nossa. A nossa célula tem material genético guardado em um local especial, tá? Como tem esse local que é chamado de núcleo, as nossas células são eucariontes. Eu significa verdadeiro, carionte, núcleo verdadeiro. Então aqui eu tenho as nossas células, tem núcleo. É por isso que todos os seres vivos são chamados de eucária, porque tem a célula eucarionte. Já as outras, a bactéria e a arqueia, elas não têm um local especial onde guardam o material genético. Então são chamadas de procariontes. Então, ó, esses dois grupos aqui são chamados de procariontes. Por quê? Porque eles têm o material genético, não tem local especial para guardar o material genético dentro da célula. E aqui os outros, os fungos, as plantas, protozoários, os animais, as células têm esse local especial que guarda o material genético, logo chamado de eucarionte. Tem núcleo, eucarionte. Não tem núcleo, procarionte. Tá? Agora, o que são seres autótrofos e heterótrofos? Autótrofos são os seres, tá certo? Que são capazes de sintetizar seu próprio alimento. Tá? Exemplo, as plantas. As plantas, como conseguem produzir seu próprio alimento, são chamados de autótrofos. Já, o que são seres heterótrofos? Os seres heterótrofos, eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Tá certo? Então, ó, não consegue produzir seu próprio alimento, seres heterótrofos. Agora, aqui o exemplo, né? Gafanhoto, rato, coruja, a grama é uma planta, então são autótrofos, tá? Porque elas produzem o próprio alimento. O restante só aproveita um do outro. Então são chamados heterótrofos, que não produzem seu próprio alimento. Agora, quem surgiu primeiro? Seria autótrofos ou heterótrofos? Existem duas teorias separadas, duas hipóteses separadas. A primeira é que os primeiros seres vivos que apareceram foram autótrofos, produziam o próprio alimento. Por quê? Porque nós temos exemplos de algumas bactérias que produzem o próprio alimento. Nós temos o exemplo da fotossíntese de algumas bactérias
aqui é cianobactéria que produz o próprio alimento. Então, a ideia é que os primeiros seres vivos, as primeiras células produzem o próprio alimento. Ou os seres heterótrofos, que foram os primeiros. Foram aqueles que não produzem, são aqueles primeiros seres vivos que apareceram, eles não produziam seu próprio alimento. Eles aproveitavam as moléculas que estavam no ambiente. Tá? Então, a primeira hipótese, o primeiro ser vivo produzia os alimentos, e a segunda é a hipótese que os primeiros seres vivos eles não produziam seus alimentos. Tá certo? Heterótrofo. Tá? Agora, qual é o dogma central da biologia? O dogma central da biologia é: o material genético que guarda a informação é o DNA. Eu posso replicar para quando eu quero gerar novas células, mas eu posso tirar uma cópia dele, produzir o RNA mensageiro e do RNA mensageiro produzir as proteínas. Esse é o dogma central da biologia. DNA é o material genético. Eu posso produzir sempre novos materiais genéticos quando eu quero duplicar as células, chamamos de replicação. Eu posso fazer a transcrição, que é tirar uma cópia, gerar o RNA mensageiro, e do RNA mensageiro traduzir para gerar as proteínas que têm as ações finais. Tá certo, gente? Então, obrigado, meu telefone. Vamos formar um grupo no WhatsApp para a gente sempre manter contato, tá bem? Muito obrigado, gente. Valeu. Tchau.